se apresentam, que eu acho que é isso, tem que se adequar. O músico, ele beneficia muito mais a casa do que é beneficiado. De onde eles se apresentam, eles se beneficiam muito mais. Então, tem que ter isolamento acústico, sim, sabe? Porque se tem um bar do lado da minha casa que passa do limite e me incomoda, eu tenho que acordar cedo, não me interessa esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem que se observar as leis, eu acho que também que tem que procurar isso, esses outros tipos de, não só os bares, mas também as igrejas evangélicas. São gasguitas demais, eu acho que Deus é surdo, que acham que Deus é surdo. Particularmente, eu moro dentro do Carnatal, eu não entendo como é que pode se proibir, às vezes, uma apresentação musical e tem um evento que incomoda não só musicalmente, mas inferniza a vida de todas as pessoas que não são obrigadas a participarem daquilo. Bem, eu acho que eu não sei se eu me posicionei. Quando eu saí da Funcarte, a posição da Funcarte era do lado dos músicos. Agora eu externei também opiniões minhas que, não sei, pode ser que é só isso que eu tenho que falar. Obrigado. Nós agradecemos as palavras encorajadoras, né, para a cultura da nossa cidade. Eu já tinha mantido um contato anteriormente com a secretária e nós sabemos que esse também é o posicionamento da secretária com relação ao que está ocorrendo. Inclusive, até nós propomos uma reunião na Funcarte para que ela pudesse ter um conhecimento mais aprofundado assim, da situação, e a gente não teve como se encontrar antes da audiência, mas ao final a gente também pode ter vários direcionamentos aqui do que a gente pode vir a realizar após a audiência pública, para que a gente consiga, se não completamente sanar esta situação, mas a gente possa, a médio e longo prazo, a gente chegar a um denominador comum. Gostaríamos agora de ouvir a palavra do representante da CETURD, né, Secretaria de Turismo da nossa cidade, né, Natal, que hoje é conhecida lá fora como dunas, sol e mar apenas. E se esquecem da cultura, né, a fantástica cultura que tem aqui na nossa cidade. E esse jovem que está aqui à mesa, eu posso dizer, porque já estive com ele em várias situações e é extremamente comprometido com a questão do crescimento turístico da nossa cidade, e eu creio que ele deverá se posicionar também agora com relação a isso. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de saudar a vereadora Sargento Regina, que preside esta sessão, saudar em nome de Vossa Excelência as demais autoridades que compõem a mesa, saudar senhores e senhoras aqui presentes, todos os telespectadores da TV Câmara, autoridades presentes. A princípio, eu trago alguns números para vocês e, como dizem, né, que com números e fatos não existem argumentos. Então, hoje, Natal, em 2011, o IBGE destacou que nós somos a 18ª capital em PIB no turismo, o 5º do Nordeste. Isso acarreta um montante de 1,4 bilhões em 2011, todo o RN. Onde eu quero chegar com isso? Para isso acontecer, esse montante, esses dados e tudo isso, vocês são responsáveis, podem ter certeza. Porque qual é a preocupação da Secretaria de Turismo? Qual é a preocupação do nosso secretário Murilo Barros? E aqui eu falo em nome dele. É que precisamos realmente cuidar da nossa noite. Natal
tem mais de 280 dias de sol. Só que o que acontece? Eu não posso prender um turista dentro do seu hotel a partir das 18 horas, quando escurece. Eu preciso levá-lo a bares, a bons restaurantes, a casas de shows, a bons shows artísticos, certo? Então, é nesse momento que eu parabenizo todos vocês, artistas, acho muito bacana. Só que temos que seguir as leis. Isso aí é fato. Então, o colega colocou da CEMURB muitos esclarecimentos interessantes, muitas coisas que, de uma forma, tentando esclarecer para os músicos que a CEMURB não tem nada contra eles. A CEMURB, ela, não defendendo o amigo, que ele já realmente se colocou muito bem, que a CEMURB, ela executa uma determinação federal. As casas de shows, elas precisam se adequar para comportar vocês. Então, existem alguns momentos que é necessário a intervenção. Por quê? Porque ela já foi notificada algumas vezes. Quando a CEMURB chega naquele determinado local e executa uma apreensão de alguns instrumentos, de equipamentos, o que acontece? Quem está lá naquela festa, naquele dia, não sabe que aquela casa de show já foi notificada por várias vezes. Só diz o quê? Fotografa, filma e coloca, ó, a CEMURB foi truculenta, levando os equipamentos. Então, não estava lá no dia que o fiscal foi lá sozinho, conversou com o proprietário, esclareceu alguns dados. Não estava. Então, também ficando do lado dos músicos, precisamos, não adianta ficar, como foi colocado, esse cabo de guerra. Isso não leva a canto nenhum. Ou se resolve, procura uma determinação e executa uma determinação, temos que resolver. Não adianta ficar jogando. É o Ministério Público, é a Promotoria do Meio Ambiente, é a CEMURB, é a Câmara Municipal. Então, não vai resolver nada. Tem que se resolver. Como se resolve? Determinação, não foi uma determinação da promotoria, da 28ª Promotoria, foi: promotora, revogue a sua decisão, promotora, adeque a sua decisão. Então, se a CEMURB tem que executar uma determinação da promotoria, então que seja adequada, conforme todos vocês, que toda a sociedade possa se beneficiar. Isso é que é interessante. Foi colocado... Obrigado. Foi colocado uma questão muito interessante. Os paredões de som. Pessoal, no meu entendimento, nós hoje estamos passando por isso aqui, por culpa deles. Meu ponto de vista. Por quê? Porque ficou de uma forma insuportável. Era necessário, eu adoro também, eu adoro som alto, eu acho muito bacana, é muito bom. Mas eu tenho que pensar no meu vizinho, eu tenho que pensar no outro. Não posso só pensar em mim. Então, foi nesse modo, foi acontecendo essas coisas que hoje estamos passando por isso. Então, foi se tornando insuportável, do modo que foi preciso tomar algumas posições, algumas determinações. Trabalho na Secretaria de Turismo. Ela fica localizada na Praia do Forte. 367, o número. Fica o último prédio da Praia do Meio, na Café Filho. Nós não conseguimos... Teve dias que nós não conseguimos trabalhar segunda-feira pela manhã. Um som que eu acho nem o trio elétrico de chiclete com banana tocava daquele jeito. Em frente a um quiosque na Praia do Meio, de 8 horas da manhã. Então, o sujeito estava o elemento, vou nem chamar de sujeito, ele estava numa brincadeira do domingo, e rolou o dia, amanheceu o dia, e 7 horas da manhã ele está com o seu som ligado no volume mais alto possível. Então, para poder o trabalho ser executado nessa secretaria, numa segunda-feira de 8 horas da manhã, tivemos que chamar a polícia. Pessoal, amigo, por favor, são 8 horas da manhã, aqui é um órgão público, a gente precisa funcionar, você tem que mandar aquilo ali parar, porque a gente não consegue se comunicar aqui dentro, não consegue entender um telefone. Então, por esse motivo, foi que estamos onde estamos. Então, por falta de respeito, por falta de coleguismo, vamos dizer assim, por falta de consciência de cada um, estamos passando por uma situação como essa. Entendeu? E quem está sendo prejudicado? Os músicos. Os donos de bares também são prejudicados. A sociedade é prejudicada. O meu turista é prejudicado. Quando eu chego num hotel, que ele diz, eu vou para onde hoje à noite, eu digo, não, rapaz, infelizmente, não tem som ao vivo em canto nenhum. Vou levar para onde? Aí eu vou deixar ele preso dentro de um hotel? Eu não posso fazer isso. Eu preciso de vocês. É necessário.
Então, é necessário que haja uma adequação. O ponto de vista da Secretaria de Turismo é que, imediatamente, o mais rápido possível, possa se chegar a um bom senso, todos, certo? É de total interesse nosso, é de total interesse da Prefeitura, que, como eu levantei para vocês alguns dados, alguns números, então, eu quero um crescimento disso aqui, e para que haja esse crescimento, eu preciso que haja imediatamente uma adequação, que seja resolvida, solucione esse pequeno problema. Então, gostaria também de agradecer essa audiência pública, vereadora. Isso aí, presidente, foi de fundamental importância, até porque, para que haja alguns esclarecimentos que tinham muitas dúvidas, colocava a culpa nos músicos, os músicos colocavam nos bares, os bares colocavam na CEMURB e ficava esse jogo, certo? E não, como eu falei, isso não leva a nada. Então, precisamos solucionar isso aí. Então, eu gostaria só assim, de externar a minha preocupação, externar a preocupação da Secretaria, que a CEMURB, o mais rápido possível, juntamente com outros órgãos, tenha um discernimento sobre isso aí e solucione o problema. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Nós agradecemos, queremos registrar a presença de Isaac Rangel, diretor do Gueto Studio, que se encontra aqui conosco, e passar a palavra ao representante da Guarda Municipal, que está aqui presente, o comandante da Guarda Ambiental da nossa cidade. Antes do representante da Guarda se pronunciar, eu queria apenas fazer um pedido para que não citássemos, né, pessoas que não estão presentes e que não podem se defender, né. Foi citado o nome da cantora Cristina de Holanda, ela não está aqui presente, ela não pode se defender, ela não pode dizer o que aconteceu, então só eu queria fazer esse pedido para que não fosse citado o nome de nenhum outro artista, de nenhum empresário, de qualquer outra pessoa que não esteja aqui e que não possa se defender. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alexandre, hoje eu estou comandando o grupamento de ação ambiental. Queria agradecer o convite, né, da Sargento Regina para que a gente viesse aqui para prestar alguns esclarecimentos. Antes de a gente começar a falar alguma coisa, eu gostaria de ler aqui a questão da recomendação da promotoria, né? Ela recomenda algumas ações que devem ser feitas para que exista uma melhor forma de se trabalhar. Então, dentro dessa recomendação, ela cita aqui a Lei 54, que é uma lei federal, e ela diz assim, ela prevê, né, como crime ambiental, causar poluição de qualquer natureza de que possa resultar dano à saúde humana. Aí, um pouquinho lá na frente, ela fala aqui da realização dos eventos com música e som amplificado. Ela fala que, em local aberto, isso provoca poluição sonora e, por consequente, diversos riscos à saúde das pessoas que se encontram expostas a essa danosa situação, estando, portanto, sujeita a restrições legais de proteção ao meio ambiente em atendimento à tranquilidade e ao bem-estar da comunidade. Então, aproveitando isso, eu queria falar sobre a questão da Constituição, a questão das leis. Está lá previsto na Constituição que todos têm direito à questão da vida. E um pouquinho mais lá na frente também fala com relação à questão do sossego alheio. Então, assim, esse momento aqui é um momento importante para a nossa sociedade, porque Natal é uma cidade muito bonita e boa. E dentro dessa cidade tem muita gente talentosa, né? E a gente conhece assim o trabalho de vocês, os músicos, e a gente fica assim encantado, porque realmente tem muita coisa boa para se mostrar. A sociedade, a nossa cidade é uma cidade que tem uma vocação turística, né? Como
o representante da Seturd falou. Então, assim, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que canalizar isso, a gente tem que multiplicar isso, né? Agora, de uma forma saudável, de uma forma onde a gente possa contemplar todos, né? Então, assim, a questão dos direitos e deveres são coisas que a gente também tem que, assim, levar em consideração. A lei, ela é uma coisa que pode ser modificada, né? Não é uma coisa para sempre. Então, como é que a gente modifica uma lei? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Pegando os representantes, pegando as pessoas que estão diretamente envolvidas, tá certo? Então, é uma coisa que... E tem que ter um representante aqui na casa, né, que conduza isso, né, como o sargento Regino está encampando essa reivindicação de vocês. Então, reivindicar é necessário. Esses dias eu escutei uma frase do pessoal lá da associação lá dos deficientes físicos, que quem não conhece ainda era importante que, se tivesse uma oportunidade de visitasse lá a sede deles, o ex-presidente falou o seguinte: quem não se expõe, não se impõe, né? Quem não reivindica, né? Quem não vai atrás dos seus direitos, assim, não vai ter os seus direitos, nem vai ter a sua questão dos direitos mesmo preservados e atendidos, né? Então, eu vejo isso aqui não como uma forma de atacar e defender. Nós vivemos numa sociedade democrática de direito, né? E, assim, a reivindicação faz parte desse contexto, né? Reivindicar é importante, reivindicar é necessário, e é necessário para a gente também. Nós queremos ter uma cidade assim mais tranquila, uma cidade assim onde o crescimento ele venha, mas venha de uma forma ordenada, de uma forma onde a gente possa assim dizer, poxa, a cidade da gente ainda é uma cidade tranquila, a cidade da gente é uma cidade ainda boa para se morar. Tanto para o pessoal que vem de fora, como para a gente que mora aqui e que gosta dessa cidade. Com relação à questão da nossa atuação, do que nós estamos fazendo, à frente do comando, essa é uma postura que a gente já herdou, mas a gente fortalece isso. O mais importante para a gente é a questão do diálogo, da conversa, entendeu? Porque nós vivemos, né, numa sociedade onde realmente o uso da força foi assim muito exaltado, né? Mas nós vivemos numa sociedade democrática e assim nós como trabalhadores, somos agentes de segurança. A nossa função, a nossa missão é manter a ordem. Aí, quando a gente entende o que é manter a ordem, é a gente zelar pelo que está escrito, né? Pelo cumprimento da lei. Então, assim, a nossa função, o nosso trabalho, e em especial com relação à questão da CEMURB, é acompanhar, né? É dar assistência para que a coisa aconteça, né? E não só o pessoal da CEMURB, que, por sinal, eu gostaria de fazer uma referência, o trabalho que está sendo desenvolvido lá é um trabalho também de educação, de notificação, de conversa, né? Mas, como bem se falou aqui, chega uma hora que não tem mais como a gente conversar. Chega uma hora que você foi notificado, vamos falar assim de uma forma mais... Vamos levar para o futebol, né? No futebol, quando você comete uma falta, cartão amarelo. Cometeu outra falta, cartão amarelo de novo. E se for uma falta grave, cartão vermelho. Então, é mais ou menos isso que acontece lá com relação à questão da CEMURB. Nesse período que a gente está trabalhando, nesse período que a gente está assim, nessa parceria mais forte, o serviço que eu tenho, o trabalho que esse pessoal vem desenvolvendo, os fiscais,
é um trabalho que a gente merece um elogio, merece uma ressalva, porque o pessoal está exercendo, está cumprindo a função, está colocando a lei para funcionar, né? E com relação à nossa atuação, a atuação do grupamento ambiental e também, né, a valorosa CIPAM, a gente tem notado que o pessoal, na hora da presença, né, às vezes a presença é um pouco mais forte. Por quê? Porque a gente está fazendo tudo de uma forma igual, né? Se a gente vai para Felipe Camarão com 12 guardas, a gente vai ter que ir para Ponta Negra com 12 guardas, né? Porque senão a gente vai estar fazendo uma coisa desproporcional e vai estar assim, fazendo um certo tipo de asepsia, né? Com relação à questão das zonas que estão sendo assistidas. Então, para mim encerrar, não vou me alongar muito, eu queria dizer assim, que esse trabalho que está sendo desenvolvido hoje, esse tipo de audiência pública com interesse, né, de se solucionar um problema que aconteceu, eu acho que tem que ser feito mais vezes, entendeu? A sociedade ela tem que começar realmente a fazer isso, se organizar, reivindicar, tá certo? E se tem alguma coisa que está incomodando, se tem alguma coisa que não está sendo adequada, então a gente reformular isso, tá certo? Agora também foi falado aqui com relação aos donos dos estabelecimentos, né? Quem está sendo realmente penalizado são vocês, os músicos. Mas os donos dos estabelecimentos, eles já foram notificados e eles têm como fazer adequação ambiental. Tem. Eu digo para vocês que tem. Por quê? Estou falando agora como cidadão, estou falando agora como usuário. Recentemente, o Ministério Público chamou o pessoal dos postos de combustíveis. E é uma briga grande, porque ali é um interesse, né? Existe interesse, existe dinheiro. Chamou lá e disse, olha, vocês vão ter que se adequar à lei, à lei ambiental, né? Vocês podem passar aí em qualquer lugar que tem posto que está parando, que está fechando e está colocando, assim, está se adequando ao uso do solo, né? Porque a partir do momento que você utiliza os postos de combustíveis, ele está desenvolvendo trabalho que está prejudicando o solo. Então, o Ministério Público foi lá e disse, olha, vocês vão ter que se adequar. E eles estão se adequando, né? Eles estão fechando o posto e estão fazendo essa adequação. Agora, essa questão dos donos dos estabelecimentos, é importante que também exista esse consenso, exista esse diálogo, para que a gente assim, tenha o mínimo de prejuízo possível. Tá certo? Então, com relação à minha fala, era isso que eu gostaria de deixar registrado. Agora, a gente conversando com o pessoal da CIPAM, que a gente tem uma parceria muito boa também, a gente estava dizendo que, assim, trabalhar para o meio ambiente é trabalhar para Deus. Né? Trabalhar para o meio ambiente é a gente está fazendo a vontade de Deus. Porque, assim, a gente tem aqui a gente é muito rico, né? Natal é uma cidade muito rica em recursos naturais. A gente tem que também ter essa preocupação de saber preservar isso, de saber cuidar. O desenvolvimento ele tem que ser sustentável, né? Para que assim a gente tenha uma cidade boa de se viver. Ninguém vai querer aqui, nós que moramos aqui, que vivemos aqui, que já acompanhamos a história de Natal, ela está num processo de metropolização. Mas a gente não quer que ela fique igual a São Paulo, né? Igual a outras capitais, que você passa, o quê? É só concreto. A gente não quer isso, né? Então, a preocupação nossa, do Grupamento de Ação Ambiental, a preocupação do pessoal da CEMURB, a preocupação do pessoal da CIPAM, é justamente essa, tá certo? E a nossa preocupação sempre é não cometer excessos, né? Se for necessário uma ação mais vigorosa, nós estamos preparados para fazer isso, mas não queremos,
Não queremos. Longe da gente fazer isso. Agora, como eu falei, a questão do diálogo, a questão do consenso, a questão da conversa, ela é fundamental e essa é nossa orientação para as pessoas que nós comandamos. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção e que vamos... Se Deus quiser, a gente vai resolver esse problema. Ok? Nós agradecemos. Nós tivemos, inclusive, comandante, a falsa notícia que se espalhou-se, né? Porque num momento como esse, existem os oportunistas, né? E daí a gente ter encaminhado essa discussão de uma forma aberta, democrática, dentro da Casa do Povo, a casa que constrói as leis, para evitar os oportunismos. E dentro desses oportunismos surgiu o comentário de que, logicamente, é do conhecimento de todos e todas, eu vim para esta casa e estou vereador. Eu sou segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, com muita honra. Ainda expulsa, aguardando uma decisão judicial, mas não se deixa de ser polícia. Uma vez polícia, sempre polícia, né? E a polícia, ela vem no seu sangue, do seu trabalho, da sua natureza. E disseram que eu estava, nesse momento, contrária. Olha, a vereadora Sargento Regina, ela está contrária à polícia. E começaram a espalhar isso dentro da minha instituição. Que eu estava fazendo acusações a policiais, que eu estava indo para o Ministério Público denunciar policiais. Então, assim, que fique claro, o nosso posicionamento aqui sempre foi a favor da segurança pública, mas sou atual presidente, né, estou atualmente exercendo a função de presidente da Comissão de Direitos Humanos, Trabalho e das Minorias nesta casa. Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, nosso papel é este: é ouvir os dois lados e fazer a defesa do que nós acreditamos e do que nós entendemos estar necessitando. E, neste momento, o nosso entendimento, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, é que a defesa da cultura e dos músicos é o que está em jogo. Então, nós estamos trabalhando, avançando nesse sentido de que seja realizado o entendimento para não prejudicar o trabalho profissional desses músicos que já sofrem tanto na nossa cidade, que já são tão desvalorizados na hora das suas contratações, desrespeitados nos seus direitos, e muitas vezes, e muitas que eu tenho presenciado, se valoriza o de fora e o nosso aqui, quando vai para a contratação, quando vai para qualquer situação, a gente sabe que colocam lá embaixo o valor e ainda ficam tentando barganhar. Então, essa situação é uma situação que tem que se acabar na nossa cidade, né? E aí a gente, nesse momento, a gente se coloca neste posicionamento, nós nos colocamos totalmente na defesa desses artistas. Tá certo? Para ficar claro, não é a questão de que nós estivéssemos, capitã Josneide, a senhora sabe que sempre tivemos muita responsabilidade